tarde, boa noite para você, meu querido aluno do curso Lívia Kingma. Eu sou o professor Milton Júnior e vou levar você para uma viagem interessantíssima pelo mundo da matemática do PISM-3. Você que está aí já careca de saber o que o PISM cobra, como é que ele vem, né? Às vezes frustrando você achando que vem muito número, vem muita coisa e vem uma coisa mais conceitual, né? O PISM tem um pouco dessa cara, ele quer que você compreenda os institutos matemáticos, não necessariamente que você saiba fazer altas continhas, né? Vamos prestar atenção juntos aqui. Vem comigo para a análise da geometria analítica aqui. Bom, a geometria analítica ela acontece, pessoal, vem comigo aqui, no plano cartesiano, né? Eu não vou me delongar muito não, porque se você está aqui, né, estudando, isso é porque você já tem uma noção, né? Eu não vou falar de plano cartesiano. Plano cartesiano é uma coisa que a gente costuma comentar lá no 6º ano, tal, papapá. O que eu quero que você se ligue já para PISM? Olha só. Um ponto que está aqui no primeiro quadrante, ele tem sempre a abscissa x positiva e ordenada também. Olha aqui. No segundo quadrante, a abscissa é negativa, ordenada positiva. Terceiro quadrante, ambos são negativos, hein? E no quarto quadrante, presta atenção aqui. Ignora esse ímpares aqui que eu vou conversar com vocês aqui. Eu vou... Produção aqui, com esse slide. Deixa essa produção comigo, deixa eu pegar essa produção. Presta atenção aqui. Terceiro quadrante, todo mundo é negativo. E quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Agora, tem algumas coisas aqui que eu quero que você preste atenção, que os livros não vão trazer para você. Normalmente, os livros trazem isso como questões para você resolver. E nem sempre o aluno se liga. E isso aqui pode te ajudar muito em questão de PISM. Todo mundo que pertence ao eixo das abscissas não subiu nem desceu. Então, todo mundo que está aqui no eixo X tem o y0. Entende? Mesma coisa com o eixo das ordenadas. Todo mundo que está aqui no eixo Y não foi nem para a direita nem para a esquerda. Então, eles têm o x igual a 0. Entende? Maravilha. Agora vamos falar de bissetriz, né? Daqui que saiu, daqui de baixo, bissetriz dos quadrantes ímpares, né? E bissetriz dos quadrantes pares. Presta atenção. A bissetriz dos quadrantes ímpares é essa que passa aqui pelo primeiro e terceiro, né? O que é uma bissetriz? É a reta que divide um ângulo ao meio, né? E aí, note, quem está nessa bissetriz tem x igual a y. Sempre. Ao contrário, quem está na bissetriz dos quadrantes pares, que é essa outra aqui, vai ter o x igual a menos y. Entende isso? Muito importante, muito interessante. São algumas conclusões iniciais sobre geometria analítica que podem te salvar em questões. Fique ligado. Eu adoro isso daqui. Eu adoro falar sobre distância entre dois pontos. Por que eu adoro falar sobre distância entre dois pontos? Porque ela é uma aplicação bobinha de um teorema de Pitágoras que cria um universo para você. Imaginemos aí dois pontos, olha aqui, o ponto A e o ponto B. O ponto A tem as coordenadas xa e ya. O ponto B tem as coordenadas xb e yb. Tranquilo. Agora, se você olhar para esse cateto, ele é justamente o valor todo de xb, olha, do 0 até o xb. E aí você subtrai essa partezinha. Entende? Você tira aqui, ó, do 0 até o xa, ficando só com essa região. Esse cateto, então, chama xb menos xa. Perfeito? A mesma coisa com esse outro cateto. Está na vertical aí pra gente. Isso tudo aqui é o YB. Se você tira o YA, fica só com essa regiãozinha de vermelhinho aqui, ó. YB menos YA. E aí, quando você faz o teorema de Pitágoras, olha que maravilha, gente. Essa distância ao quadrado é igual a xb menos xa quadrado mais YB menos YA quadrado. Entende a ideia? E a partir daqui, você, né, tirando a raiz dos dois lados, você chega nessa maravilha de fórmula. Eu não gosto muito de falar a palavra fórmula, tudo bem? Mas é exatamente isso aqui que você tem
que memorizar. Só que eu acredito que você não tem que gastar onda memorizando isso não, tá bom? De tanto fazer, isso vai chegar a um ponto que fica automático. Agora, nesse momento da aula, eu queria que você prestasse bastante atenção. Aqui eu tenho dicas importantes para você, tá bom? Aqui eu vou falar dessas 3 coisas que estão no slide, mais uma extra. Um abraço para uma grande aluna nossa, Núbia Amaral, que em sala a gente desenvolveu isso. Um abraço para você. Presta atenção. Quando eu tenho um segmento qualquer, A e B, e eu quero achar o ponto médio dele, basta eu fazer a média aritmética das coordenadas x e a média aritmética das coordenadas y. xa mais xb sobre 2 e ya mais y. Não confunda que aqui realmente é mais, aqui realmente é uma média aritmética. E na fórmula da distância entre 2 pontos é menos, por causa desse raciocínio que a gente fez. Então não confunde isso. Ponto médio com distância entre 2 pontos. Distância entre 2 pontos é você querendo saber daqui até aqui qual o valor. Ponto médio é outra ideia. É você querer encontrar o meio certinho de um segmento de reta. Lembrando que o segmento de reta ele tem um início e um fim. Diferente da semi-reta, que começa e não termina, e diferente da reta, que é infinita para os dois lados. Tudo bem? Perfeito. Baricentro de um triângulo tem uma demonstração muito bonita. Vamos só relembrar dentro da geometria plana o que é um baricentro, tá bom? O baricentro de um triângulo é o encontro de suas 3 medianas. E o que são medianas de um triângulo, né? Mediana é aquele segmento de reta que parte do vértice e atinge o lado oposto, cortando ele ao meio. Quando ele faz isso, né, você encontra aqui na interseção desses 3 segmentos o ponto que nós costumamos chamar de G. Eles chamam de G por 2 motivos. Eles fazem A, B, C, e aqui D, aqui E, aqui F, e aí chega no G lá no meio. Mas também por causa da ideia de gravidade, de ser o centro de gravidade de um triângulo. Se você fosse rodar, que nem você roda o caderno ali na aula quando você está no ensino fundamental, se você fosse rodar um triângulo, você teria que rodar ele pelo baricentro, né? O centro de massa de um triângulo. Curiosidade legal que o baricentro, o centro de massa do corpo humano, fica 4 dedos embaixo do umbigo. Por isso que no judô a pessoa tem que colocar o quadril certinho. Mas enfim, o baricentro de um triângulo é a média aritmética das coordenadas do vértice desse triângulo. Os 3 vértices aqui, ó, a coordenada x somada dividida por 3 e a coordenada y de cada um desses vértices somadas também dividida por 3. Média aritmética. Então, são 2 médias aritméticas simples que são importantes. A do ponto médio, de um segmento qualquer, e a do baricentro. Tudo bem? Não esqueça isso. Isso é importante demais, tá, galera? Agora, vem comigo. Área de triângulo. Área de triângulo, para você calcular a área de um triângulo qualquer, você não tem ângulo, não tem exatamente nada assim que te permita inferir, não é um triângulo retângulo e tal. Como é que você faz? Você também vai precisar das coordenadas, tá vendo? Dos vértices desse triângulo. E você vai fazer esse determinante aqui. O que é um determinante, Milton? Você pode estar preocupado com isso. Fique tranquilo, eu vou te ensinar agora o que é um determinante. Tem um tema que estava no seu edital e saiu, para sua alegria. É um tema chamado matrizes. Não vamos estudar exatamente matrizes, mas nessa matéria as matrizes aparecem de maneira transversal. Você precisa, existe um descritor lá no seu edital que trata de área de triângulos. Então, o que é um determinante? ABC, DEF, GHI. Instrumentalmente falando, você vai pegar esses valores, porque uma matriz é só uma tabela com vários, né, números ali dentro, valores ali dentro, coisas, informações ali dentro. E aí você, dentro desse universo, estabelece novas operações, estabelece um monte de coisa para você responder a questões que a álgebra elementar ali não responde, tudo bem? E aí, dentro desse universo, a gente entendeu que eu consigo extrair de uma matriz um número muito importante, chamado determinante dessa matriz. Quando eu tenho uma matriz 3 por 3, né, significa
3 linhas, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. E 3 colunas, ó, primeira, segunda e terceira coluna. Quando você tem uma matriz desse jeito aqui, o determinante dela, você vai pegar esses 3 valores aqui e multiplicar, eles são a diagonal principal. A é I. Tudo bem? Você vai somar com mais 3 valores, depois mais 3 valores. Quais? Presta atenção comigo aqui. Para você ficar tranquilo, você vai repetir a sua matriz assim, ó. Você repita o A, o D e o G, o B, o E e o H. Só duas colunas já é suficiente. Olha aqui, você faça B, F, G, ó. A mesma coisa, a mesma lógica que você aplicou aqui, você aplica na próxima diagonal, digamos assim. B, F, G. E ainda soma com a última C, D, H. Você fazendo essa conta, essa soma, você vai chegar num número. Depois você tem que fazer uma subtração. Esse número menos CEG no outro sentido. Aí você vai somar CEG com AFH e ainda BDI. Ou seja, você vai pegar primeiro eles nesse sentido, 3 a 3, e depois no outro sentido. Aqui você tem um valor, aqui você tem outro. Vou chamar tipo de valor 1, valor 2. O determinante disso é este valor primeiro, menos este valor segundo. Para não ficar mais, você não ficar com dúvida nenhuma, presta atenção. Eu vou resolver esse determinante aqui. Tudo bem? Como é que vai ser? Você vai pegar XA, YA1, XB, YB1, XC, YC1. XA vezes YB vezes 1. Mais YA1, aí aqui, ó, eu não preciso repetir se eu não quiser, eu sei que é o XC. Ele que estaria aqui do lado. Então, YAXC. E agora, 1 com mais esses outros dois aqui, o XB e YC. Pronto. Consegui eles na primeira direção. Agora vamos fazer na segunda direção, ao contrário. YBXC mais, agora aqui, YAXB com 1. E ainda 1YCXA. Se você fizer esse valor menos esse segundo valor, você vai chegar no determinante. Sempre que você chega nesse determinante, se você multiplicar ele por meio, você tem a área do triângulo. É meio fantástico isso, mas pode acreditar. Imagine um triângulo lá com vértices tal, aí ele te fala lá 2 e 4. O outro vértice é o 3 e o 7. E o outro é o 5 e 1. Esse triângulo aqui vai ter uma área calculada da seguinte forma. Você pega 2, 4 e 1. Agora 3, 7 e 1 também. E depois 5, 1 e 1. Essa última coluna é sempre 1 nessa relação aqui. E aí você faz exatamente essa técnica, fazendo os cálculos só. É bem facinho. E aí no final você vai chegar num número, esse número vai ser o dobro da área do triângulo. Para você chegar na área do triângulo, você precisa da metade desse número. Não esquece isso. Agora, preste atenção em algo muito importante mesmo. Quando você tem um paralelogramo qualquer no plano cartesiano, as coordenadas dos vértices somadas têm que convergir para o mesmo valor. Bom, uma coisa interessante e importante que eu quero que você preste atenção é o seguinte: todas as vezes que você tem um paralelogramo no plano cartesiano, a soma das coordenadas dos vértices tem que convergir
para o mesmo valor, quando eu estou tratando de vértices opostos. Então, vou chamar esse cara aqui de XA, a coordenada x dele, e esse aqui de XC. Isso tem que ser igualzinho a XB mais XD. Sempre vale para o x e vale para o y. Não é importante, é muito importante. É uma sacada que faz você não ter que fazer distância entre dois pontos um monte de vezes. Ah, aqui, isso aqui, daqui até aqui. Você pode esquecer isso daí e fazer só com essa relação. É muito importante, sempre num quadrilátero paralelogramo, pode ser um retângulo, pode ser um romboide, um quadrado, a soma das coordenadas dos vértices opostos sempre converte para o mesmo valor. Feito? Vamos agora à resolução de uma questãozinha interessante e importante. Galera, um triângulo retângulo ABC tem hipotenusa AC sobre a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, presta atenção. Existe um triângulo que está aqui com a hipotenusa sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por enquanto, não dá para eu saber onde está o A e onde está o C. Então, vou deixar quieto, vou deixar o enunciado me dar mais elementos. Vai lá, enunciado. Sendo que os pontos A e C estão em quadrantes distintos. Não dá para eu saber se o A está aqui, se o C está lá. Vamos esperar mais um pouco. Os eixos desse sistema estão graduados em centímetros e o ponto A está a uma distância de 5 raiz de 2 da origem. Muito bom. Eu não sei se o A está aqui ou se está de lá, mas é 5 raiz de 2. Os pontos B e C pertencem à reta y igual a menos 2. Olha que coisa interessante. Eu faço a reta y igual a menos 2. E aí eu tenho a certeza absoluta de que esse ponto aqui é o C. Porque o C pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ao mesmo tempo que pertence à reta y igual a menos 2. Então, se esse é o C, esse aqui é o A. E essa distancinha que vem daqui até aqui tem que valer 5 raiz de 2. Perfeito. Como isso é um triângulo retângulo, eu tenho certeza absoluta de que o B está aqui. E agora vamos calcular essa área. Presta bastante atenção, pessoal. Como o A pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, eu sei que suas coordenadas x e y são iguais. Vamos lembrar de uma coisa da geometria plana para nos auxiliar nessa resolução. Você lembra da diagonal de um quadrado? Se aqui for L, aqui for L, ela vale L raiz de 2. Aí você entende esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo e isósceles, é exatamente esse. Porque se o x for igual ao y, esse triângulo tem que ser isósceles. Esse triângulo é retângulo e isósceles. Então, se aqui vale 5 raiz de 2, esse vale 5 e esse também. Então, eu tenho aqui as coordenadas do ponto A. Maravilha. Vamos encontrar esse ponto B? O B, eu tenho certeza que o y dele vale menos 2, tal qual o C, que eles pertencem a essa reta. Só que o B, olha que importante, ele também, visualmente, está a 5 unidades de distância da origem. Eu poderia pensar nisso também como uma semelhança desses triângulos aqui. Mas só de olhar aqui visualmente, ele também está a 5. E agora vem comigo para o ponto C. Você concorda que pelo caso ângulo, nós temos aqui uma semelhança de triângulos, deste triângulo com esse pequenininho, ou seja, se esse sujeito vale menos 2, esse também tem que valer menos 2, porque esse triângulo é retângulo isósceles, que nem esse outro. Então, eu descobri os vértices do triângulo, todas as coordenadas. Para encontrar a área, basta que eu faça aquele determinante. 5, 5, 1, 5 menos 2 e 1, e menos 2 e 1. Vamos fazer aquela regrinha? 5 menos 2 e 1, deu menos 10. Agora aqui, 5, 1 e menos 2, deu menos 10. E por fim, 1, 5 e menos 2, também menos 10. Então, o primeiro valor que eu tenho é menos 30. Vamos ver o nosso segundo valor. 1 menos 2 e menos 2 dá 4. 1 menos 2 e 5 dá menos 10. 1, 5 e 5 dá 25. Então, eu teria aqui 19.
que eu preciso fazer? Subtrair esse menos esse outro. Deu menos 49. E isso é o dobro da área. A área é esse determinante multiplicado por meio. Ou seja, a metade desse menos 49 é menos 24,5. Quando eu estou lidando com áreas, eu não levo em consideração esse sinal. O certo de se dizer é que eu quero o módulo do determinante vezes meio. Tudo bem? Então, a gente fica com a letra B e segue adiante na nossa matéria. Perfeito, pessoal. Vamos falar um pouquinho de retas. Dentro de retas, a gente tem 3 formas, na verdade, de falar, mas 2 delas são muito mais recorrentes, que é a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta lembra muito o que você viu no primeiro ano do ensino médio com funções. Só que lá você falava que a função era f de x igual a ax mais b. Aqui a gente não usa o a, não. A gente usa o a para a equação geral. Aqui a gente fala que o y, né, o f de x, é mx mais n. Com m sendo o coeficiente angular, dizendo qual é a inclinação dessa reta. Se ele for positivo, ela é ascendente. Se ele for negativo, ela é descendente. Ela desce ladeira. Tudo bem? Perfeito. E o n é o coeficiente linear. É o ponto aonde a reta toca o eixo y. Perfeito, pessoal? Isso aqui é o n, isso aqui é n. Isso é a equação reduzida da reta. A equação geral da reta, só de olhar para a equação geral, por exemplo, 3x mais 4y mais 5 igual a 0, você não consegue tirar grandes conclusões. É interessante que você passe essa equação para a equação reduzida, que com a reduzida você consegue tirar as conclusões só de bater o olho nos coeficientes. Como é que eu faço isso? É só isolar o y. Olha como é que ficaria nesse caso. Eu passei o 3x e o 5 para o lado de lá. Na verdade, não existe isso, né, gente? É somar menos 3x menos 5 dos dois lados. Então, eu tenho menos 3x sobre 4 menos 5 quartos. Esse é meu m, então ela é descendente. Esse é meu n. Então, essa reta provavelmente está assim, ó. Tem o n negativo e o m negativo também. Então, isso aqui é para a gente começar a lidar, relembrar, mexer com as retas, tá bom? Outra coisa interessante é falar sobre o ângulo que as duas retas fazem. Essa relação, ela decorre imediatamente da soma de arcos da tangente. Lembra disso? Eu, no passado, decorei isso como tem gente que ama, tem gente que beija. Ou humans é o melhor. Tem gente que ama e beija. Você tem que saber que o m, coeficiente angular, ele é exatamente a tangente desse ângulo aqui. Ó. O ângulo que a reta faz com a horizontal, com o eixo das abscissas, ele tem uma tangente. E essa tangente é igualzinha a esse coeficiente angular. Então, é por isso que somar arcos, subtrair arcos, vai entregar para mim o ângulo entre duas retas, tá bom? Ao invés de eu usar tangentes, eu uso justamente os m's, ok? Perfeito, pessoal, muito importante. Na sequência, posições relativas entre retas. Sempre que duas retas têm m's diferentes, uma reta R tem um m e uma reta S tem outro m, essa tem um m, a reta S aqui vai ter outro m. Olha só, presta atenção, vou fazê-la de outra cor, tá? Galera, um assunto importante também é o assunto que classifica as retas segundo suas posições, certo? Posições relativas entre retas. Presta atenção, sempre que duas retas têm coeficientes diferentes, MR e MS, eu digo que essas retas são concorrentes, tudo bem? Note, vamos colocar aqui duas retas. Uma reta verdinha, que tem um M, e uma outra reta, vou colocar ela azulzinha, com outro M. Se os M's forem diferentes, se elas tiverem inclinações diferentes, em algum momento elas vão se tocar. Então, elas são concorrentes.
Agora, quando elas têm m's iguais, você tem que prestar atenção. Porque quando eu tenho m's iguais, eu tenho duas situações. Ou eu posso ter m's iguais e n's também iguais, ou eu posso ter m's iguais e n's diferentes. Quando eu tenho m's iguais, m de Maria, e n, coeficiente linear, diferente, as retas são paralelas. Elas tocam aqui o eixo y em pontos diferentes, mas seguem a mesma direção, paralelas, nunca se tocam, né? Tocam lá no infinito. Agora, quando elas têm tudo igual, você não dá para saber quem é quem. É uma reta em cima da outra. São as retas que nós chamamos de coincidentes, tá bom? Então, presta bastante atenção, pausa o vídeo aqui, copia esse slide com essa teoria, porque isso é muito importante para você, lá na hora do exercício, ter traquejo com ele, saber para que lado venta. Quando as retas são concorrentes, coeficientes angulares diferentes. Quando as retas são paralelas ou coincidentes, os coeficientes angulares são iguais, mas para ser paralelas, os lineares têm que ser diferentes e coincidentes, os lineares têm que ser iguais. Uma observação muito importante é quando as retas são perpendiculares. Perpendicularismo é um tipo especial de concorrência. É a concorrência daquelas retas que formam 90 graus. Sempre que duas retas são perpendiculares, o m de uma multiplicado pelo m da outra tem que dar menos 1. Tudo bem? Não se esqueça disso. Em outras palavras, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra. Inverso 1 sobre, oposto menos. Perfeito? Recentemente um aluno disse para mim que ele guardou essa fórmula assim: a distância de um ponto a uma reta é achei a Beyoncé na raiz de uma árvore que tinha 2 no seu QB2. Eu achei mais interessante você guardar a fórmula do que lembrar essa frase. Mas se você quiser lembrar que achou a Beyoncé, fica à vontade, beleza? Essa fórmula é muito interessante porque você precisa entender uma coisa nela. Quando você tem uma reta e um ponto fora dela e você quer encontrar a distância, nós estamos falando da menor distância, que é sempre perpendicular. Isso aqui, por exemplo, não é a distância da reta ao ponto. Nem isso, nem isso. Então, durante muito tempo, os matemáticos pensavam, vamos pensar numa reta que é perpendicular a essa e que passa por esse ponto. Ficaram fazendo. Até que alguém chegou, toda vez que a gente faz isso, a gente faz o mesmo procedimento. Vamos reduzir esse procedimento a uma coisa mais simples, mais tranquila? Então, pensou-se o seguinte: se eu fizer a equação da reta em módulo, porque eu estou falando de distância, que nem quando eu falei área, que deu um negativo, não sei o quê e tudo mais. Em módulo. E aí eu faço uma espécie de distância entre dois pontos, mas com os coeficientes da reta. E eu tenho que prestar atenção no seguinte: quem que eu vou jogar de x e y? Justamente as coordenadas daquele ponto, x do ponto e y do ponto. Isso aqui é a distância de ponto até reta. Todos esses elementos, na hora que a gente fazia esse procedimento, eles apareciam lá. E aí generalizou-se dessa forma. É uma fórmula grande, é uma fórmula assim comprida, mas se você fizer aí umas 10 questõezinhas básicas do seu livro, se você quiser procurar o curso Olivia King para mais fixação, quer procurar o professor Milton Júnior, segue a gente nas redes sociais, professor Miltinho, tá certo? A gente tem tudo isso aí para que você faça essa fixação, mas provavelmente você já tem acesso a isso. E aí, com alguns exercícios, você consegue fixar essa relação de maneira bem tranquila, tá bom? Perfeito, pessoal. Galera, uma questão muito interessante. Pega comigo. O quadrado ABCD localizado no primeiro quadrante tem o lado AB sobre a reta R, AD sobre a reta S e BC sobre a reta T, conforme ilustrado na figura abaixo. Perfeito. Determine as coordenadas do vértice D desse quadrado. Galera, eu tenho algumas retas, tenho
perpendicularismos, tem umas coisas interessantes para a gente fazer. Vamos começar atacando a reta R, que aqui vai me dar maior número de informações. Se aqui é 45, aqui também opostos pelo vértice, né? Vai ser 45. Esse também, então esse cara é 135, então presta atenção. A tangente de 135 é menos 1. Ele é o 45 lá no segundo quadrante. Então, o MR eu já sei, é menos 1. E aí, eu também sei que essa reta, ela passa aqui, tem como raiz o 4. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, y igual a menos x mais n. E aí, eu vou chamar o x de menos 4, de 4, na verdade, vai ficar menos 4, mais n. Só que quando eu chamar o x de 4, o y tem que valer 0, porque isso é uma raiz, poxa, é o ponto onde eu toco o eixo x. Note, então, que o n tem que ser 4. Note, então, esse pontinho aqui, esse tamanho é 4. Esse triângulo todo aqui é um triângulo retângulo e isósceles. Perfeito? Maravilhoso. A partir disso, eu vou conseguir calcular os coeficientes das retas S e T, que são perpendiculares à reta R. Note, MR vezes MS é igual a menos 1. Ou seja, menos 1 vezes MS é menos 1, MS é 1. Esse MS também é o MT. Elas são paralelas a S e a T. Então, o que vai diferenciá-las é o N, é o coeficiente linear. Tudo bem? Não angular. Então, como é que eu vou calcular esse coeficiente aqui linear da S? O da T eu já sei que é 0. Então, eu já sei qual é a reta R e já sei qual é a reta T. Vou colocar aqui no cantinho. Reta R. Y igual a menos x mais 4. Vou colocar aqui a reta T. Y igual a x. A reta T, então, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora, para a gente encontrar a reta S, eu vou apagar umas partes aqui para despoluir um pouco o desenho. E vamos raciocinar juntos aqui algumas coisas importantes e interessantes sobre essa nossa boa e velha reta S. Ela é perpendicular, eu já sei o coeficiente angular dela, é 1. Então, presta atenção. Y igual a x, que é 1x, mais n. Como é que eu faço para calcular esse ponto aqui, por onde ela passa? Você concorda comigo que ela passa pelo ponto A? E o ponto A tem essa coordenada meio? Se você olhar bem para cá, você vai notar uma coisa interessante. Olha aqui. Eu tenho aqui um ângulo de 45 e aqui um pequeno triângulo retângulo. Vou aumentar esse triângulo aqui do lado. Se aqui é 45 e aqui é 90, esse cara só pode ser 45, esse triângulo só pode ser isósceles. De maneira que esse sujeito vale meio e esse também. Ou seja, esse pedacinho aqui é meio. Quais são, então, as coordenadas do ponto A? O ponto A é o ponto meio. Se tudo aqui é 4 e eu acabei de descobrir que esse cara é meio, essa coordenada y do ponto A é o 3,5, que eu estou colocando aqui como 7 sobre 2. Então, descobrindo as coordenadas do ponto A, eu sei que a reta S tem que passar lá. Então, olha, quando o y valer 7 meios, o x tem que valer meio. Olha aqui o coeficiente linear da reta S, é 3. Então, quem é a reta S? Reta S é y igual a x mais 3. Gente, eu tenho uma coisa fantástica. O que eu tenho? Eu tenho as três retas R, S e T. Eu consigo, através das suas interseções, descobrir. O ponto A eu já sei. Eu vou achar agora o ponto C. O ponto C
Não, antes do ponto C, eu prefiro achar agora o ponto B. Vamos achar o ponto B. Vamos achar na ordem. O ponto B é o ponto de interseção entre a reta R e a reta T. Então, eu pego a reta R, menos x mais 4, e igualo a reta T, x. Eu vou encontrar aqui, ó, 2x igual a 4, x igual a 2, que o x desse ponto é justamente 2. E o y, basta eu jogar em qualquer das duas retas. Se eu jogar lá na primeira, menos 2 mais 4 dá 2. E se eu jogar nessa outra, também dá 2. Ou seja, esse ponto é o ponto 2, 2. Pronto, eu já tenho 2 dos vértices do quadrado. Agora, eu preciso saber qual é o vértice C. E aí eu já vou conseguir resolver o exercício. Ou então, eu posso saber a distância entre esses pontos, saber qual é o lado do quadrado. E aí eu jogo nessa reta essa distância para descobrir quem vai ser o D. Tudo bem? Vem comigo. Olha só que questão bacana. Apagando isso aqui, deixando os dados que a gente já tem, nós já temos todas as retas, já temos os pontos A e B. Vamos fazer, eu estou pensando se a distância entre A e B é melhor, vai dar mais conta ou menos conta, ou se pensarmos em interseções entre retas e tudo mais. Quer ver uma coisa? Vem comigo para a distância entre os pontos A e B. Vem comigo. Uma outra forma de pensar nisso é pensarmos nessa reta, que contém os pontos B e D. Tudo bem? Essa reta é a reta x igual a 2. Tudo bem? De maneira que eu sei que as coordenadas do vértice D, o x dela é 2. Agora, o y das coordenadas de D, preste atenção. A tem 7,5, o D também, o C também. Perfeito? Então, o A é o ponto meio, 7,5. O B é o ponto 2 e 2. O C, eu sei a coordenada y dele, que é 7,5. E o B e o D, eu sei a coordenada x dele, que é 2. Então, faltando duas coordenadinhas aqui. E aí, olha que coisa interessante. Se eu somar as coordenadas de A com C, vai dar 14 sobre 2, que é 7, tem que ser igual à soma das coordenadas de B com D. 5 mais quem que dá 7? 5. Perdão, 2 mais quem que dá 7? Né? Perdão, gente, já cheguei dando gabarito. Beleza, a gente continua. Então, galera, para terminar esse problema, a gente usa aquela relação que a soma dos vértices, né, a soma das coordenadas de vértices opostos, tem que convergir para o mesmo valor. Então, olha só, se eu somar as coordenadas de A com C, tem que dar 14 sobre 2, 7. Então, qual é o número somado com 2 que dá 7? Justamente o 5. Ou seja, as coordenadas de D são 2 e 5. Conseguiria achar as coordenadas de C, mas não, obrigado. Deixa para uma próxima, tá bom? Vamos falar rapidamente aqui sobre a circunferência, gostamos muito. Se você entende o que é uma circunferência, a coisa fica muito mais fácil. Por quê? Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que enxergam um centro dado da mesma distância. Então, digamos 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, todos os possíveis 1 metro, no final das contas, você vai ter uma circunferência ao entorno daquele centro. Consegue compreender isso? Essa é a ideia. Por isso que, para eu memorizar a ideia da circunferência, é só eu lembrar que a distância de um ponto qualquer até a circunferência, até o centro, tem que ser igual ao raio. Então, você lembra que a distância entre dois pontos era assim, ó? Olha,
Se isso aqui for igual ao raio, basta eu elevar os dois lados ao quadrado. E aí, eu tenho a equação reduzida da circunferência. Mas ao invés de eu usar XA e XB, eu uso assim, um X qualquer, um ponto qualquer, em relação ao centro. O Y qualquer desse ponto qualquer em relação ao centro. Então, assim você memoriza a equação da circunferência, a equação reduzida, de uma maneira muito melhor, muito mais prática, muito mais... você não fica decorando. É uma distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos em geometria analítica é o cerne de todo esse universo. Tá? Equação geral é quando você abre esses polinômios. Não se esqueça, não se esqueça. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se o seu professor do fundamental não fez você repetir isso aqui até sangrar, você está um pouco enrolado no ensino médio. Meu diretor está aqui, não deixa eu mentir. Os alunos dele todos são obrigados a tatuar isso no antebraço, por extenso, assim, quadrado do primeiro, mais do... É assim. E pergunta se algum deles já foi reprovado no vestibular. Nenhum, até porque no ensino fundamental a gente ainda não fez vestibular. Então, vem comigo. A par disso, a equação geral é quando eu desenvolvi esses dois, né, que nós chamamos de trinômios quadrados perfeitos. Presta atenção que muitas vezes eu tenho que fazer a volta. Imagine que isso aqui que lhe foi dado é a equação geral de uma circunferência. E aí ele pede para você qual é o centro. Você olha para isso e não tem exatamente como dizer qual é o centro dessa circunferência. Não tem como você dizer exatamente quem é o raio, porque essa fórmula, do jeito que ela está, ela não entrega para nós, assim, essas informações. Mais ou menos o que eu falei lá na equação reduzida da reta e na equação geral da reta. Tudo bem? Sabe o que você faz? Você completa quadrados. Como assim? Escreva o x ao quadrado com seu coleguinha do lado. Deixe um espacinho. Escreva o y ao quadrado com o seu coleguinha do lado, deixe outro espacinho. Passe o tal do 100 para o lado de lá. Presta atenção no tio Milton agora. Olha só. Qual é o número que você coloca aqui que faz essa turminha virar um trinômio quadrado perfeito? Poxa, a menos b ao quadrado é quadrado do primeiro, estou aqui. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O menos duas vezes o primeiro vezes o segundo está ali. Quem que é o menos duas vezes o primeiro vezes o segundo? É o menos 6. Então, quando eu fiz menos 2 vezes alguém vezes x, deu menos 6x. Quem é esse alguém? 3. Então, aqui você tem que colocar mais 9, porque é 3 ao quadrado. Faça a mesma coisa com aquele menos 8. Y ao quadrado, menos 8y, mais quem? Tem gente que coloca 64. Não, não é o 8. Não é o 8 que você colocou. Ali está duas vezes o primeiro vezes o segundo. Não é o 8, é o 4. É duas vezes alguém que dá 8. Quem é esse alguém? 4. Então, aqui eu tenho que colocar o 16. Se ligou? Ou seja, na próxima linha, essa turminha toda aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, eu vou contrair essa turma para isso. X menos 3 ao quadrado. Vê se não é. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tá bom? Olha lá. Y ao quadrado menos 8y mais 16. Vê se não é. Y menos 4 ao quadrado. Tudo bem? Ok. Só tem uma coisa. Como é que você tem a coragem de somar 9 e 16 de um lado da equação sem fazer nada do outro lado? Não faça isso. Isso é feio. Já houve casos, né, na Inquisição que isso aqui era considerado um pecado. Você não pode fazer isso. Se você somou de um lado da equação um 9 e um 16
meio que do nada, você tem que somar um 9 com 16 meio que do nada do outro lado também. A equação se mantém. Tudo bem? Então, esse 100 aqui é uma falácia. 9 com 16 na minha terra é 25. Estamos aqui diretamente de Santos Dumont, Minas Gerais. Ok? Então, ao invés de 100, eu tenho 125 do lado de lá. Certo? Ou seja, olha quem é o centro aqui, é o ponto 3 e 4. Sempre com sinal contrário, hein? Esse aqui está menos 3, o centro é 3. Se tivesse mais 3, o centro seria menos, entende? Sempre sinal contrário. E aqui, a raiz disso aqui é que é o nosso raio. Qual é a raiz de 125, meus amados? É 5 raiz de 5. Tudo bem? Então, o raio vale isso e o centro é esse ponto. Tudo bem? Nessa circunferência, completando quadrados. Pessoal, então, para eu calcular o raio, note, esse valor aqui já está ao quadrado. Eu preciso tirar a raiz para chegar no raio. Não é que eu vou tirar a raiz exatamente aqui na equação, mas esse valor não é exatamente o que é o raio. Esse valor é o valor do raio ao quadrado. Quando eu tirar a raiz de 125, que dá 5 raiz de 5, aí eu vou ter o raio. Cuidado, porque muitas vezes a pessoa acha que esse número é o raio e não é. E também tem muitas vezes, acontece demais, acontece, já vi acontecer com o professor, do professor colocar a própria raiz aqui. Ó. Isso aí, ó, inadmissível, uma heresia, uma falta de ética, uma falta de profissionalismo desse tipo de profissional. Tudo bem? Acho que isso não pode acontecer em hipótese alguma. E agora a gente dá um salto importante, interessante, para a disciplina de polinômios, também conhecida como polynames. Galera, eu vou ser bem sincero com você. Bem sincero. O que tem em PISME de polynames? O que tem no mundo de polynames? Divisão de polinômios. Divisão de polinômios já esteve na grade curricular. Quando eu tenho 30 anos hoje, quando eu estava no ensino fundamental, na escola estadual Vieira Marques, a tia Sueli, a tia Verônica, na 4ª série me ensinaram a dividir um polinômio pelo outro, na moral. Tá bom? Sério mesmo, não estou brincando. Tinha divisão de polinômio, tinha negócio, fazer operações com sistemas não decimais, que era você fazer hora, minuto, segundo, grau. E aí, note, em algum momento no ensino fundamental antigo, você tinha que dividir um polinômio pelo outro. E isso sumiu do fundamental. Aí chega no médio, aparece divisão de polinômios. Prestem atenção. Polinômio é aquela expressão matemática que tem coeficientes e incógnitas elevados às mais diversas potências. Aí. Tudo bem? Isso é um polinômio. O polinômio ele tem raízes, que são os valores que você substitui a incógnita e gera um zero. Isso são zeros ou raízes de um polinômio. E aí, uma das dicas mais importantes que você vai ter na sua vida é que quando os coeficientes de um polinômio somados, que são coeficientes, são os números que vêm antes das incógnitas. Por exemplo, aqui é 1, menos 1, 1, menos 1. Quando você somando esses coeficientes, você encontra zero, significa que o 1 é raiz daquele polinômio. Tudo bem? Isso é, nossa, isso é muito importante. Se você olhar historicamente, você vai ver Joana d'Arc sendo salva vários momentos da Guerra dos 100 Anos por causa disso. É muito importante mesmo saber. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, vou ensinar para você a divisão de polinômios usando também essa relação numa questão de PISME. Considere esse polinômio aqui. Ele pergunta para você qual é a soma dos quadrados das raízes desse polinômio. Aqui eu tenho também uma outra noção, que é a chamada relação de Girard. Eu poderia fazer por aqui também, mas eu prefiro trocar essa ideia aqui com você. Olha que coisa interessante. 1, 19, deu 20. Menos 8, menos 12, deu menos 20.
A soma disso aí é 0. Significa que o 1 é raiz desse polinômio. Se eu dividir esse polinômio por x menos 1, já que 1 é raiz, faço sempre x menos 1. Se fosse o menos 1 raiz, eu faria x mais 1. Se fosse o 5, eu faria x menos 5. Se fosse o π, colocaria x menos π. Eu vou fazer essa divisão aqui agora com você. E aí eu vou lembrar para você o que a tia Teteca me ensinou. A tia Teteca falou assim para você, filhote, 20 dividido por 3 dá quanto? Qual é o número que você multiplica por 3 que chega perto do 20 sem passar? Quando era divisível, então, era uma coisa maravilhosa. Ele falava assim, lembra da tabuada, fulano. Qual é o número que você multiplica por 5 que dá 20? Ficou? E aí, note, olhando para cá, você pensa, qual o número que eu multiplico por x que faz ele virar x ao cubo? É x ao quadrado. Então, o que eu faço? X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Aí ele vem negativo. O simples fato dele desbordar esse limite, ele passa para o lado de lá negativo. Tá bom? É uma consequência do algoritmo euclidiano da divisão. Agora, uma consequência aqui é fazer o x ao quadrado vezes menos 1, que vai dar menos x ao quadrado e tem que passar para lá mais x ao quadrado. Agora eu vou resolver. Morreu, menos 7x ao quadrado, mais 19x, menos 12. Agora eu vou dividir isso aqui por x menos 1. Qual é o número que eu multiplico x que faz ele virar menos 7x ao quadrado? É o menos 7x. Menos 7x vezes x, menos 7x ao quadrado. Ele vai para lá mais 7x. Ele passa para cá sempre com o sinal contrário. Menos 7x vezes menos 1 é 7x. Ele passa para lá menos 7x. Ou seja, 12x menos 12. Qual é o número que eu multiplico por x que faz ele virar 2x? 12x, perdão, é o 12. 12 vezes x, 12x. Vem para cá menos 12x. 12 vezes menos 1, menos 12. Vai para lá, mais 12. Zerou todo mundo. O resto é zero. Esses polinômios são divisíveis. Ou seja, o polinômio do enunciado, x cubo, menos 8x quadrado, mais 19x menos 12, eu posso reescrevê-lo. Como? Como um produto de polinômios, como x ao quadrado menos 7x mais 12, menos 12, perdão, não, mais 12 sim, multiplicado por x menos 1. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar no enunciado. Só que olha que interessante, o 1 eu já sei que é raiz. Eu já tenho que essa raiz é 1. Agora, tá vendo x ao quadrado menos 7x mais 12? Ele comporta um delta e Bhaskara tranquilo, sossegado, tudo bem? Ou então você resolver por soma e produto. Como é que está o seu soma e produto? Dois números que multiplicados dão 12 que somados dão 7. Na minha terra é 3 e 4. Né? 3 vezes 4 é 12, 3 mais 4 é 7. Então, as raízes desse cara são 3 e 4. Você pode... Quero fazer delta e Bhaskara, quero virar um mortal, fazer delta e Bhaskara, tranquilo. Então, quais são as raízes desse polinômio? 1, 3, 4. As raízes desse grandão são as raízes desse pequeno junto com essa. Então, respondendo, qual a soma dos quadrados das raízes desse polinômio? 1 mais 9 mais 16 é quanto? É 26. E com esse método de resolução de uma questão de polinômios, o que a gente consegue trabalhar? O principal de polinômios, o que vai te pegar pelo pé na hora do PISM, que é a divisão de polinômios, e também a noção de extrair raízes, de soma e produto, nossa, essa dica que é fenomenal. Se a soma dos coeficientes for nula, o 1 é raiz.
Isso é muito interessante, muito importante. Você nota que polinômios no seu edital deu uma enxugada. A gente não está mais com aquele edital que afunda a cabeça, números complexos, polinômios, matriz, não. Está um edital mais pragmático. O que tem se dado mais ênfase, sabe o que é, galera? Análise combinatória. A matéria escolhida pelas forças do mal para acabar com a sua alegria, mas não depois da aula do Miltinho. Fica à vontade, vem comigo. Para falar de análise combinatória, eu tenho que falar sobre o que é fatorial. E você já deve ter ouvido falar. Fatorial, quem jogou Donkey Kong aí sabe que uma exclamação, meu amigo, muita coisa legal acontece quando tem uma exclamação. E aí, o número 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O número 20 fatorial é um número violento, cara. É 20 vezes 19 vezes 18. Ou seja, o fatorial de um número é o produto dele por todos os seus antecessores naturais não nulos, exceto zero. Porque senão todo fatorial é dar zero. Tudo bem? Perfeito. Presta atenção. Sabendo o que é fatorial, a gente vai falar sobre 3 ideias básicas da análise combinatória. A permutação, o arranjo e a combinação. Permutar em língua portuguesa é mudar. Então, você usa a técnica da permutação quando você tem exercícios que falam assim, tem 10 pessoas numa fila, quantas filas diferentes você pode fazer? Você quer mudar, ficar permutando, mudando as pessoas de lugar na fila. Perfeito. Então, a permutação de n elementos é n fatorial. Se você tem 5 elementos, 5 fatorial. Tudo bem? E aí, como é que faz? 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1 e faz a conta. 6 vezes 20, 120. Tudo bem? Perfeito. Só que os exercícios não são melzinho assim, né? Ah, tem 10 pessoas na fila. Quantas filas diferentes? Não, ele não quer que você faça continhas. O exercício vai ser um pouco mais enjoado. Ele vai falar para você de permutação, por exemplo, com repetição. Você conhece o que é um anagrama? Anagrama é você pegar uma palavra, por exemplo, o nome do professor, e ficar escrevendo ele de formas diferentes. Colocar as mesmas letras, beleza? Em ordens esquisitas. Mesmo que elas não façam sentido, elas são anagramas da palavra. Meu nome não repete nenhuma letra. Mas aí quantos são os anagramas da palavra Ana? São 3, então fica 3 fatorial? Não. Porque se eu trocar esse A de lugar com esse, vai dar o mesmo anagrama. Então, quando eu tenho repetição, eu tenho que tomar o cuidado. Por exemplo, arara. Arara é uma palavra que teria 5 anagramas. Só que ela tem uma repetição tripla e uma repetição dupla. Entende? Como é que faz essa conta? Vamos fazer essa conta aqui, presta atenção. Eu vou descer o fatorial até o 3. Porque eu poderia colocar 3, 2, 1. Só que aí, ao invés de colocar 3, 2, 1, coloco 3 fatorial. Aqui eu deixo o 3 mais para o ladinho, só para ficar mais evidente. E o 2 aqui, que é a ordem dos fatores, não altera o produto, né, gente? Eu corto esse com esse. Olha que lindo. 2 fatorial é 2 vezes 1, hein? 10. Eu tenho 10 anagramas da palavra arara. Beleza? Pois não. Vou voltar um pouquinho. Vamos lá. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, cortei, cortei. 5 vezes 4 sobre 2, cortei, cortei. 10. 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho aí 10 anagramas da palavra arara. Você entende, então, que quando eu tenho permutação com repetição, o que eu preciso fazer? Colocar o número de elementos, independente das repetições, em cima e dividir pelas repetições. Se eu tiver 5 repetições diferentes, eu vou colocar quantas vezes repetiu o primeiro elemento? 2. Quantas vezes repetiu o segundo elemento? 4. Eu vou colocando as repetições se multiplicando aqui embaixo. Tá bom? E ainda a permutação circular, que é a permutação de jogar truco, né? Como é que é a permutação de jogar truco? Uma vez eu estava num carnaval. No carnaval, a gente vinha para um sítio e ficava jogando truco. E aí, o pessoal jogando truco, tava lá o fulano com a namorada,
o cicrano com a outra namorada e fala, pô, vamos trocar as duplas? Vamos. Eu vou para lá. E aí troca a dupla. E aí a namorada tem a brilhante ideia, não, faz assim, troca você com ele e eu com ela também. Aí beleza. Todo mundo levantou, pega copo, pega não sei o que, leva, não sei, depois daquela confusão, na hora que a gente senta para jogar truco, tava as mesmas duplas, só que em posições diferentes, entende? Então, quando você vai fazer uma permutação circular, você tem que tomar cuidado, porque pode ser que todo mundo mude de lugar, mas uns em relação aos outros fiquem em posições idênticas, entende? Então, quando você vai fazer a permutação circular, você deixa um parado. Para você que mexe todo mundo, que aí você vai ter certeza que vai mudar. Por isso que a permutação circular, se tiver 4 pessoas em volta de uma mesa, a permutação circular de 4 elementos não é 4 fatorial, é 3 fatorial. Eu tenho 6 disposições diferentes. Tudo bem? Importante saber isso. Sobre permutação com repetição ainda, presta atenção. Você já deve ter visto aí no seu material, no seu livro, na sua apostila, na sua religiosidade aí, aquelas questões, tem tipo um mapinha e o sujeito quer ir de um ponto até o outro. Então ele fala assim, eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B de quantas formas diferentes, sabendo que eu só posso andar na horizontal ou na vertical. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheguei. Então eu preciso de 3 andadas horizontais. Eu posso fazer, por exemplo, esse outro caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fazer o que eu quiser. Desde que eu só ande para a direita e para cima. É muito comum esse tipo de exercício. Nesse tipo de exercício, você tem um anagrama. Quantas direitas você tem? 3. Quantas cimas você tem? Quantos cimas? 3. Ou seja, você tem 6 elementos permutando, só que com uma repetição de 3 e outra repetição de 3. Olha que genial. Quase tudo em análise combinatória pode ser transformado num fatorial. Pode ser transformado numa permutação com repetição que dá para você resolver sem grandes problemas. Tudo bem? Ok. Falamos da permutação, vamos conversar um pouquinho agora sobre o arranjo, tá bom? O que é o arranjo? Arranjo e combinação é gente de uma outra espécie. Enquanto a permutação quer trocar elementos de lugar, o arranjo e a combinação querem fazer escolhas. Então, note, na permutação você tem 10 cadeiras e 10 pessoas. No arranjo e na combinação, não. Só tenho 3 cadeiras aqui e eu tenho 10 pessoas. Você entende a diferença? Na permutação, você só troca os elementos de lugar. No arranjo e na combinação, de um universo maior, você opta por alguns. Qual é a diferença do arranjo para a combinação? O arranjo trata de casos, ele é uma forma de calcular quando a ordem dos elementos escolhidos importa. Ao passo que a combinação trata daqueles casos em que a ordem não importa. Mas o que quer dizer? Que raios quer dizer? Todo livro traz a ordem importa, a ordem não importa. O aluno, entendi. E vai na questão e não entende. Qual a ideia? A ordem importar é a diferença da bandeira da Rússia para a da Holanda, para a bandeira da Holanda. A bandeira da Rússia é branca, azul e vermelha. E a bandeira da Holanda é azul, branca e vermelha. Entendeu? As mesmas 3 cores geram bandeiras diferentes, a depender da ordem em que são colocadas. Agora vamos fazer um time. Vamos fazer um time aqui. O Miltinho, o diretor e você. Tchê, tchererê, tchê, tchê. Beleza? Ok, fizemos um time. Vamos fazer um outro time? Vamos. Vai ser o nosso diretor com você e o Miltinho. Foi outro time? Não, são os mesmos 3 elementos, 3 componentes. Então, quando você quer fazer uma comissão que tem 2 médicos, 5 enfermeiros, tem 2 não sei quem e 2 não sei das quantas. Todas as vezes que você quer fazer algo desse gênero, você está lidando com combinação.
Agora, quando você está lidando com esse gênero da bandeira, que a ordem importa, você está lidando com arranjo. Tudo bem? Como é que eu faço? Arranjo, se eu tenho lá 10 cores para escolher, mas só posso escolher 3, eu faço 10 fatorial e divido. 10 menos 3, 7. Divido por 7. É assim que se lida com fatoriais. Combinação. Se eu tenho lá 10 pessoas e quero fazer um trio, eu vou fazer o 10, vou dividir por esse 3, mas também vou dividir pelo 10 menos 3. A combinação tem que dar um resultado menor. Tudo bem? Bom, para ilustrarmos o nosso aprendizado aqui de análise combinatória, vamos resolver uma questãozinha singela, também písmica. Em 3 sofás de 2 lugares cada, dispostos em uma fila, deverão se assentar 3 rapazes e 3 moças. Oh, que gato, lembra disso? Oi, rapazes. Uma expressão que permite calcular a quantidade de maneiras que essas pessoas podem se sentar nesses sofás, de modo que em cada sofá fiquem assentados um rapaz e uma moça. Presta atenção nisso. Olha que interessante. Vamos colocar aqui um rapaz. Quantos rapazes tem? 3. Vamos colocar aqui uma moça. Quantas moças tem? 3. Agora, sobraram quantos rapazes? 2. E quantas moças? E agora, quantos rapazes? Quantas moças? Você consegue compreender que o que nós temos aqui é 3, 2, 1, 3, 2, 1, só que de um jeito meio diferente assim? É uma forma de resolver. 3 fatorial vezes 3 fatorial. Mas aí você fica um pouco chateado, porque você não encontra. Mas calma, análise combinatória é assim. Eu coloquei um rapaz e uma moça. Será que faz diferença se eu colocar uma moça e um rapaz em cada uma delas? Se eu fizesse tipo assim, 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial, entende? Troca rapaz com moça, eu posso sentar, por exemplo, rapaz, moça, moça, rapaz, moça, rapaz. Ou então trocar moça, rapaz, moça, rapaz. Por isso que eu tenho esse 2 fatorial aqui, esse aqui, esse aqui. Tudo bem? Então, note, além desse e desse, eu tenho que colocar isso, isso e isso. E aí também não tem alternativa. Tem certeza? Olha, 3 fatorial é 6, não é? O outro 3 fatorial está aqui. 2 fatorial é 2, não é? E 2 fatorial vezes 2 fatorial. Cuidado, jovem. O mundo é obscuro e cheio de armadilhas por aí. A alternativa correta nessa questão é a letra A. E eu gostaria de convidar você para curtir, seguir o curso Lívia Kingma, seguir o professor Miltinho, né? Aqui, nesse momento, a gente termina a nossa explanação sobre os assuntos que a gente julga serem mais importantes no PISM 3. É uma prova densa, uma prova que você tem que tomar cuidado, tem que exercitar muitas competências, são umas boas horas que você tem que passar resolvendo exercícios e questões como essas, tá bom? Bom, todas as questões resolvidas nessa aula são questões de PISMs anteriores e recentes. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um fortíssimo abraço, a gente se vê. Valeu!